Olá, no podcast de hoje a gente vai falar sobre marca pessoal e eu ainda vou te dar algumas dicas para você construir a sua. Bom, quando a gente fala em marca pessoal, muita gente acha que algumas pessoas precisam pensar na sua marca pessoal e outras nem tanto. A gente tem essa visão de que marca pessoal é para pessoas que empreendem, principalmente quando a marca é o seu nome, ou para pessoas que são influencers, que têm blogs, que têm canais no YouTube, quando na verdade todo mundo deveria estar preocupado com sua marca pessoal. E eu vou explicar por quê. A marca pessoal é basicamente, a grosso modo, se eu pudesse explicar em uma linha, é como você quer ser lembrada. E isso é muito importante em qualquer coisa da sua vida. Mesmo se você queira fazer carreira numa empresa, você precisa pensar na sua marca pessoal, ou seja, que imagem você quer passar para as outras pessoas. Então, eu acho que eu já te convenci de que você precisa pensar na sua marca pessoal e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que você pode pensar que te ajudam a construir essa marca, que é muito importante. Para começar, como eu falei, a marca é como você quer ser lembrada. Então, tudo começa daí. Como você gostaria de ser lembrada? E aí vale qualquer coisa, inclusive vale você pensar tanto para o mundo profissional como pessoal. O que você quer que as pessoas lembrem de você? Parece meio, assim, muito vago, mas é muito fácil fazer esse exercício. Por exemplo, pensa no seu ambiente de trabalho. Se você fosse perguntar para as pessoas que trabalham com você o que elas pensam de você, o que você gostaria que elas falassem? Que você é organizada, que você é disciplinada, que você cumpre todas as suas tarefas, ou que você não chega atrasada, ou que você trabalha bem em equipe, você sempre ajuda. Enfim, como você gostaria de ser lembrado? É muito importante você começar a pensar nisso, porque também é claro que a gente vai pensar em milhões de coisas positivas e a gente quer que todo mundo só pense coisas positivas da gente. Mas como tudo na vida, é importante ter foco e a gente pensar em coisas-chave. Infelizmente, você não é perfeita e não vai ser lembrada como uma pessoa perfeita. Então, o importante é você pensar quais são as características mais importantes para você e focar nessas características. Uma boa forma de você começar é, como eu falei, se você tivesse que perguntar aos seus colegas de trabalho o que você acha que eles responderiam. Talvez eles não sejam as pessoas ideais para você perguntar, mas que tal perguntar para alguns amigos ou aqueles colegas de trabalho que sejam mais próximos, aqueles que você possa confiar, e você perguntar o que eles acham, quais são as palavras que vêm na cabeça deles quando pensam em você. E aí você pode contrastar se elas são as mesmas palavras que você gostaria de ser lembrada. E por que eu falo de palavras? Porque quando a gente pensa assim, eu quero ser pensada como uma boa pessoa, como trabalhadora, como eficiente, mas o que exatamente é isso? Tem várias formas de você ser considerada trabalhadora, de você ser considerada eficiente. O importante é você saber exatamente aquelas palavras, como eu falei. Uma pessoa que cumpre os horários, a pessoa que trabalha em equipe, a pessoa que é criativa, quais são as palavras? Então, depois que você tem uma ideia de como você quer ser lembrada e já perguntou para as pessoas mais próximas e já contrastou, é hora de realmente você chegar na sua seleção final de palavras. Eu costumo falar que o importante é você ter entre 3 e 5 palavras que definam. Como eu falei, você não vai ser lembrada pela perfeição, ninguém será, e é melhor a gente desencanar disso e pensar simplesmente nas coisas importantes. E aí, se você acompanha esse podcast há mais tempo, eu já venho falando sobre metas, sobre objetivos e tal. Talvez você tenha pensado em 10 palavras. Quais essas 10 palavras, você vai pegar as 5 delas que são mais benéficas para o objetivo que você quer chegar. Então, por exemplo, se o seu objetivo é ser presidente de uma grande empresa, talvez liderança seja uma das palavras que você tem que pensar, que as pessoas têm que lembrar de você. Então, você tem que incluir essa palavra. Enfim, explicando a grosso modo, você tem que pensar o que você espera da sua vida, o que você quer da sua vida e quais as palavras que vão definir você como profissional para você chegar lá. Então, eu sei que vai ser difícil você chegar a só 5, o ideal seriam 3. Pra falar a verdade, eu tenho 5, eu mesma sigo essa regra. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, não esse do podcast, mas quando eu comecei o meu canal de vlogs e tal, que começou a engrenar, eu sempre pensei assim, mas qual vai ser minha marca? Por quais palavras eu quero ser lembrada?
E eu anotei essas 5 palavras e deixei no meu computador. Depois, quando eu comecei a filmar muito aqui no meu escritório, eu tive que tirar por motivos estratégicos, né? Eu não gosto de falar sobre a minha estratégia e tal, enfim, concorrência e tal. Mas eu tenho essas 5 palavras. E eu levo essas palavras bem presentes. E aí você tá pensando assim, Luciana, mas pra quê? 5 palavras? E o que eu faço com isso? Eu colo o post-it e pronto. Não! A partir daí, cada ação que você for tomar, você tem que pensar se elas estão de acordo com essas 5 palavras ou com pelo menos uma delas. Ou seja, o meu trabalho é produzir conteúdo. Cada conteúdo que eu produzo, eu sempre me pergunto, esse vídeo que está indo ao ar, ele tá colocando na cabeça das pessoas uma dessas 5 palavras que eu quero que elas me definam? Ou seja, depois que a pessoa vê esse vídeo, se eu pedir para ela me definir, ela vai mencionar uma dessas 5 palavras? Então é mais ou menos aí que eu quero chegar. Toda vez que eu produzo um post no blog, toda vez que eu faço um podcast desse, falando com você, cada coisa que eu faço, eu sempre penso em pelo menos uma dessas 5 palavras tem que estar encaixado. Quando eu passar essa mensagem, você tem que pensar, você tem que captar o que, digamos, como eu quero ser lembrada por você. E eu noto que dá super certo, porque eu tenho muito contato no Instagram, as pessoas mandam muito DM e tal, é onde eu recebo a maioria dos contatos, assim, do pessoal do outro canal, e é muito comum eu ouvir as pessoas falarem de mim, darem um feedback usando, principalmente umas 3 dessas palavras são muito citadas. E aí, quando elas falam isso, ou a palavra exata, ou um sinônimo, ou uma palavra que é relacionada com essas palavras, eu penso, caramba, eu cumpri meu objetivo. Eu consegui ser lembrada por aquilo que eu queria ser lembrada. Então, assim, é um exercício muito bom e, é claro, você não começa com um vídeo, com um post ou com um dia na sua vida, com uma ação, mas é você tendo essas palavras sempre com você é que você vai construindo a sua marca pessoal. E construir a marca pessoal é muito importante, porque até mesmo depois que eu falei dessas palavras pelas quais você quer ser lembrado, acho que eu nem preciso mais tentar, digamos, convencer o quão importante ter uma marca pessoal. Se você pensar as palavras que são as melhores para transmitir para as outras pessoas o que você quer e que são melhores para você conseguir os seus objetivos, você já construiu uma boa marca pessoal e você já entendeu a importância de ter uma boa marca pessoal. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Eu gostaria de saber de vocês, se você quiser deixar nos comentários quais palavras você gostaria de ser lembrada. Eu sei que, infelizmente, nem todo mundo pode compartilhar, porque é uma coisa que eu acho estratégica. Eu trato isso com as minhas clientes, é claro que elas confiam em mim para contar, porque eu não saio contando para ninguém. Mas não sei, se você não tiver esse problema e quiser compartilhar com a gente, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar também dar uns feedbacks para você sobre isso. No mais, eu espero você no próximo episódio do podcast na semana que vem.